Maestro Educação. Educar para gerar possibilidades. Boa tarde, sou o professor Walter Maestro e esse é mais um podcast da Maestro Educação. O assunto de hoje é a crise que estamos vivenciando nas últimas 3 semanas, mais especificamente aqui no Brasil. Vou destacar alguns pontos que eu acredito serem importantes. Ponto número 1 é que não tivemos uma epidemia como essa nos últimos 100 anos. Diante disso, não temos uma experiência de lidar com isso. A própria crise, a gripe espanhola, que também ocorreu, de maneira generalizada, ela foi há mais de 100 anos. Então são raras as pessoas que têm um histórico de vivência para lidar com um momento de crise como esse. E é por isso que ela é tão assustadora. É por isso que ela traz tantas inseguranças. Mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente destacar que nós, humanos, nunca tivemos tantas informações como temos hoje. E nunca na história da humanidade tivemos um momento tão favorável para resolver esses problemas. Se a gente resgatar como foi a peste negra do século XIV, ela durou aproximadamente 10 anos, disseminou 1/4 da população da Europa e da Ásia, e o pior, as pessoas da época não sabiam nem a causa da epidemia. Hoje, no caso do coronavírus, da Covid-19, em 2 semanas foi descoberto qual era o vírus. Várias pessoas, vários cientistas se mobilizaram para realizar testes para verificar quem é que realmente estava com o vírus. Hoje, em 2 semanas, descobrimos a origem da epidemia, o vírus responsável. Um grupo de cientistas conseguiu elaborar testes para mensurar quem realmente está com a doença e outros cientistas já conseguiram, inclusive, verificar a sequência do DNA desse vírus. O problema, então, é a gente ter tempo para organizar essas ações para controlar a epidemia. E aí esse tempo, ele coloca em xeque, coloca em risco a própria dinâmica da economia global. Parar o mundo implica em abrir mão de algumas coisas. Parar o mundo implica em a gente fazer escolhas. E esse é o grande problema. O problema do pânico que essas ações estão gerando. Esse pânico todo, ele está pautado em algumas bases. Base 1, a falta de união. Base 2, a falta de uma coordenação, tanto global quanto local, para as ações de controle da epidemia. E uma falta de confiança das instituições e das pessoas. É inacreditável que, além desses pontos que eu destaquei, a falta da união, a falta de uma coordenação e a falta da confiança, nós temos uma outra epidemia que é tão grave quanto a do coronavírus. Temos uma epidemia de notícias falsas, o que intensifica a deteriorização das relações. Nós já vivemos um momento histórico onde os países pulverizaram as suas relações harmônicas. Saímos recentemente de um conflito de ataque entre as nações, e a gente não pode esquecer que há menos de 90 dias existe um conflito armado entre Estados Unidos, entre o Oriente Médio. A própria condição de liderança dos Estados Unidos hoje, ela não é uma liderança que os países seguem, não é uma unidade no processo democrático, não é visto como um país que colabora com o outro. Hoje as relações elas não são de liderança, elas são relações comerciais. E essa falta de liderança, de cooperação e de confiança é que tem provocado uma ampliação dessa crise. E aí, então, os governantes dos países estão fazendo escolhas. O nosso caso, é uma discussão que a gente vai fazer num outro podcast, é como que o governo brasileiro está dando conta desse processo. Hoje o meu foco é discutir como que a escola e a família dos estudantes, como é que eles estão lidando com esse processo. Porque nós estamos há 3 semanas de um período de suspensão de aulas. E aí cabe ressaltar que em nenhum momento da história
do nosso país, dos nossos educadores, dos nossos planejamentos, havíamos pensado numa possibilidade tão ampla de desenvolver atividades que não fossem presenciais. O planejamento que os professores recentemente começaram a construir no início desse ano letivo, lá nos meses de janeiro e fevereiro, esse planejamento estava pautado em aulas presenciais, porque nós estamos passando por um momento de transição. A própria implementação da BNCC, a implementação da cultura digital, ainda é muito incipiente. É um processo inicial. Nós, da Mestre Educação, sabemos o quanto os professores ainda resistem e, consequentemente, as famílias resistem ao modelo pautado na cultura digital. A utilização de aparelho celular em sala de aula, a utilização de mecanismos de utilização das ferramentas para a construção do conhecimento que não são as tradicionais, que aí de uma hora para outra nos vemos obrigados a garantir que os nossos educandos conseguissem produzir coisas de maneira remota em suas casas. E aí o desespero bateu. E esse desespero não vai levar ninguém a lugar algum. Qual é o ponto que nós temos que garantir para fazer com que os nossos educandos consigam entender que esse período não é um período de férias, que esse período ele pode ser produtivo sem ser um massacre de conhecimento, para que as famílias também entendam que perder conteúdos, né? E os conteúdos são imprescindíveis, eles vão perder. Gente, vamos com calma. Estamos há 3 semanas de um período que a gente nunca viu na história educacional desse país. Estamos, nesse momento, com vários professores construindo inúmeras estratégias para garantir que os estudantes possam realizar atividades lúdicas, realizar atividades de sistematização de conhecimentos, a busca e a coleta de algumas informações para que essas informações possam, de maneira organizada, virar conhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os pais também não estavam preparados para lidar com esse tipo de ação dentro da sua residência, dentro da sua casa. Construir conhecimento de maneira significativa, utilizar as informações que temos para que os estudantes possam produzir, gerar informações, se apropriar de coisas, sem fazer com que eles entrem em um processo de angústia na realização de tarefas, é muito complicado, não tem uma cartilha a ser seguida e existe a necessidade de termos bom senso. Então, o que eu tenho acompanhado hoje pelas mídias, pela mídia digital, pelas redes sociais, é um verdadeiro conflito. E eu volto a afirmar que é um conflito desnecessário, é um conflito que não vai trazer tranquilidade, é um conflito que não vai garantir que os nossos estudantes possam, de maneira harmoniosa, construir conhecimento. Os professores não são culpados, a direção da escola, os gestores não são culpados, os pais não são culpados, ou seja, não há culpado. Não há culpado nesse processo. E quando a gente diz de bom senso, utilizar o bom senso, é garantir que pelo menos uma parte do dia dessa criança possa ser utilizada para a realização de ações, atividades que garantam que ele construa o conhecimento ou a busca de informações, a busca da sistematização dessas informações, visando desenvolver habilidades essas que muitas estão pautadas na nova base comum curricular, onde muitos professores estão buscando informações na própria base para construir as suas atividades. Muito mais do que sistematizar só conteúdo. Os conteúdos estão no Google. Aliás, os conteúdos estão no Google, nos livros e disponíveis, como nunca na história da humanidade eles estiveram. Então, qual é o caminho a seguir? Organizar um calendário, organizar dentro da casa momentos onde essa criança possa ver televisão, possa dormir, possa ler,
possa brincar, possa sistematizar informações, realizar as atividades propostas, organizar um portfólio dessas suas produções, produzir coisas utilizando as ferramentas digitais e postar nas redes sociais. Muitas escolas estão construindo hashtags para colocar todo mundo dentro do mesmo caminho, do mesmo canal de percepção, de construção, de divulgação do que está sendo produzido. Fazer com que essas crianças, esses estudantes possam, de uma maneira bem tranquila, transmitir para outras crianças, para outras pessoas, que esse momento de exceção, esse momento não é a regra, esse é um momento de exceção, pode ser também um momento de não busca da violência, não busca do desequilíbrio, e sim a busca de mensagens positivas, de superação, de resiliência, de autoconhecimento, de auto-organização, de autocontrole. A geração da autonomia, a organização, a responsabilidade, a criação de uma rotina para esse estudante é imprescindível. E nesse momento, essa rotina pode ser sugerida pelos professores, mas materializada e concretizada pelas famílias. A escola e a família são duas instituições que deveriam ter como referência a possibilidade de transformar a vida dos estudantes de maneira benéfica. Ou seja, nós estamos falando de duas instituições, a escola e a família, que deveriam estar par a par, que deveriam estar juntas, construindo esse processo. E não uma cobrando da outra, brigando com a outra, negociando com a outra, reclamando da outra. Aliás, nós não podemos esquecer que nessa história os adultos somos nós. E o exemplo de equilíbrio é dado por nós adultos. E se há alguma coisa a ser resolvida entre nós adultos da escola, nós adultos da família, que isso se faça nos nossos canais e nos nossos canais privados, nos nossos contatos com os gestores da escola, com os pais, de maneira a buscar soluções e não de causar mais instabilidade. Então, fica a dica, né, nesse momento. O ano letivo, ele corre aí um período de exceção. Provavelmente, as aulas só retornem, provavelmente, no início de maio, se tudo estiver caminhando do jeito que as coisas estão. Essa ausência de aulas presenciais podem ser repostas, podem ser reorganizadas de uma outra forma. Os conteúdos não são essenciais para a manutenção da vida de uma pessoa. A gente tem que entender que os conteúdos são ferramentas para desenvolver habilidades e competências. Hoje nós temos uma série de habilidades e competências que dialogam com inúmeros conteúdos. E que se esse conteúdo não ganhar forma agora, num outro momento ele provavelmente é retomado. A gente não pode esquecer que inúmeras vezes nós estudamos 2, 3 coisas ao longo da vida escolar. Quantas vezes discutimos os mesmos assuntos? Essa retomada, ela não pode ser encarada nesse momento como uma lacuna que não será sanada. Sim, temos coisas a serem mapeadas, organizadas, mas a realização dessas atividades propostas pelos educadores, que nesse momento eles estão escolhendo aquilo que é essencial para que as crianças possam fazer, para que os estudantes possam fazer, essas atividades essenciais, elas servem muito mais para garantir o contato desse menino com o mundo do conhecimento, o contato desse estudante com outros estudantes e o contato desse estudante com as maneiras de se construir conhecimento. Então, eu acredito que nessa hora, isso é o mais importante. E quando as aulas retornarem, as aulas presenciais, nós, adultos, teremos que ter muita tranquilidade
para organizar um calendário de retomada das atividades, de reencontro, de ressociabilização, de retorno às nossas relações presenciais. E aí, feito isso, depois a gente retoma os conteúdos clássicos, os livros a serem seguidos, né? Se a gente achar que isso realmente é importante. Então, fica aqui a minha dica nesse podcast. Nós, da Maestro Educação, estamos disponibilizando em nossos portais, em nossas redes sociais, uma série de atividades que visam desenvolver habilidades e transformar o dia da criança em um dia produtivo, levando em consideração que ela precisa brincar, ver TV, dormir, assistir um bom filme, ouvir uma boa música, conviver com as pessoas, resgatar uma série de valores e que as nossas atividades possam servir aí de um caminho que os pais possam e os professores possam retrabalhá-las. Por isso que quando disponibilizamos, nós disponibilizamos em um arquivo aberto, onde todos podem interferir, recriar, reorganizar, reprogramar. Essa é uma forma que nós da Mestre Educação acreditamos estar contribuindo para a superação desse momento de instabilidade. Mas não se esqueçam, temos um problema, mas nunca tivemos tantas chances e tanto conhecimento para buscar a solução desse problema. E esse conhecimento está pautado na ciência, na tecnologia e nas relações humanas que são harmoniosas, em busca de um novo caminho. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e até o próximo podcast. Podcast Maestro Educação. Educar para gerar possibilidades.